Você mistura as suas despesas pessoais com as despesas relacionadas com o negócio? Sabe que isto é um problema muito frequente e é encontrado em diversas vezes em intervenções que eu faço em algumas empresas e junto de alguns empresários e que pode trazer problemas para a gestão da tesouraria da sua empresa, mas também ao nível do controle daquilo que são os custos reais do seu negócio. É totalmente contrário àquilo que são as boas práticas de gestão e você deve gradualmente tentar resolver esta situação. Se este tema, se de alguma forma isto faz sentido e de alguma forma entende que também vive esta situação, veja este vídeo até ao fim, porque eu vou partilhar consigo algumas das técnicas que pode implementar desde já para tentar resolver este problema. Olá, o meu nome é Ana Rola, sou consultora há mais de 12 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a planear os seus projetos e os seus negócios. Neste vídeo vou-vos falar num problema que identifico muitas vezes em consultorias em empresas, que é muito comum, que é o de misturarem as despesas pessoais com as despesas relacionadas com o negócio. E isso pode aparentemente parecer algo pacífico, que não traz problemas, mas não é assim e contraria totalmente as boas práticas de gestão, porque muitas vezes se perde o controlo daquilo que é as despesas do próprio negócio, aquelas que estão realmente relacionadas com o custo do desenvolvimento do negócio. E também pode trazer problemas de tesouraria, porque está a ser feita uma utilização indevida de dinheiro que devia estar afeto apenas à atividade. E é para vos tentar ajudar, se de alguma forma tem este problema com os vossos negócios. Com este vídeo eu quero tentar ajudar, partilhar algumas dicas para que vocês possam ultrapassar este problema. Então a primeira dica que vos vou deixar é, desde logo, naturalmente, ter contas separadas. Portanto, ter as contas que utilizam para fazer pagamentos pessoais, ser totalmente autónoma daquela que utilizam para fazer os pagamentos da empresa. Isto é muito importante por aquilo que eu já elenquei, porque muitas vezes, quando depois se quer apurar o verdadeiro custo da atividade, há alguns problemas de controlo, não se faz a devida separação das despesas e muitas vezes está-se a imputar até o custo da própria atividade e aquilo que é a rentabilidade da empresa. E isto pode não só trazer problemas para a empresa do ponto de vista de medir, portanto, alguns indicadores importantes para a sua gestão, verem se tem um preço adequado, se realmente a empresa está a desenvolver um negócio viável, mas também traz problemas muitas vezes de tesouraria. A empresa vai tendo obrigações ao longo do tempo e muitas vezes há dinheiro que deveria estar a ser aprovisionado em termos de tesouraria para fazer face a algumas obrigações e esse dinheiro acaba por ser também utilizado para as despesas pessoais do empresário. Isto é muito comum, ou sobretudo, isto não quer dizer que aconteça só, eu já vi isto em empresas de pequena dimensão, com alguns trabalhadores, portanto, não só com o empresário no fundo, mas é sobretudo naquelas empresas que o empresário tem o controle dos pagamentos. Isto é frequente, naturalmente, empresários em nome individual, trabalhadores independentes, também as sociedades unipessoais, mas também muitas vezes quando há sócios também isto acontece, portanto vários sócios utilizam a conta da empresa para suportar algumas despesas pessoais. Isso pode até acontecer do ponto de vista de uma política remuneratória, desde que esteja definido, por exemplo, um teto. Às vezes isso acontece com a utilização de cartões de crédito da empresa, que faz parte da política remuneratória, mas de alguma forma, portanto, a utilização desse cartão de crédito esteja perfeitamente definido, com plafons definidos, para que não se ultrapasse os valores que estão definidos em termos de política remuneratória, que é para, mais uma vez, a empresa ter noção de que aquele dinheiro está a ser gasto como se fosse salário.
E poderá estar neste momento a questionar, naturalmente, que é, ok, mas é assim, o negócio é meu, eu muitas vezes vou gerindo, as receitas vão entrando, eu também vou gerindo os meus gastos, aquilo que é o meu rendimento, com base nas receitas que vão entrando, mas aqui, com isto, eu deixo a segunda dica. Você tem que fazer um orçamento realmente com toda a previsão, um orçamento anual de preferência, mas no mínimo um orçamento semestral que faça com que preveja quais são as despesas que vai ter que incorrer durante aquele ano e que receitas é que necessita de ter para cobrir todos os custos da sua empresa, e nesses custos deve incluir a sua remuneração. Sua remuneração ou a remuneração dos vários sócios, caso sejam mais do que um sócio. E deve, no final de cada mês, mesmo que não exista processamento salarial, que é muito frequente também no caso dos trabalhadores independentes e dos empresários em nome individual, muitas vezes não há propriamente uma remuneração, portanto, um recibo de remuneração para estes empresários. Ainda assim, defina qual é o salário que pode se pagar, digamos assim, e esse dinheiro transfere-o para uma conta de utilização pessoal. Isto é, como eu disse, muito importante. Portanto, isto é, no fundo, a segunda dica que elenca com a primeira. Para fazer isto, naturalmente, tem que ter contas autonomizadas. Se não as tiver, enfim, acaba por estar a utilizar a mesma conta, embora possa ainda assim definir o salário. A terceira dica que deixo aqui é para as situações que no momento querem resolver, ainda não têm de facto essas contas autonomizadas e querem já começar a dar passos para resolver a situação tendo a conta comum. E isto isto também pode ser utilizado para aquelas situações que há despesas designadamente de combustíveis, ou, por exemplo, aqueles trabalhadores que desenvolvem o negócio a partir de casa têm despesas que são, no fundo, despesas da casa, despesas com eletricidade, despesas com a água, portanto, aqueles custos comuns, aqueles encargos da utilização de espaço. E naturalmente está tudo a ser pago através da mesma conta e, portanto, aí realmente há uma interseção natural das duas realidades, a pessoal com a profissional. Então, neste tipo de situação, que devem ser, eu diria, exceções, portanto, volto a dizer, ter as contas autonomizadas deve ser o princípio de base. Depois deve ter uma remuneração definida que transfere para a sua conta pessoal, portanto no final do mês, quando faz os pagamentos de salários, mesmo que não tenha processamento salarial. E depois essas despesas que se misturam, você deve ter digamos, um plano de tesouraria que separe perfeitamente as duas realidades. Ou seja, você deve ter um orçamento pessoal onde elenque todas as despesas que tem ao longo do mês, portanto faz o rol das despesas todas que tem ao longo do mês, percepciona quais dessas despesas são comuns à atividade, ou melhor, misturam-se porque utilizam o mesmo espaço, porque no caso dos combustíveis uma grande parte pode ser para a atividade, outra pode ser para pessoal, que utilizam a mesma viatura, e, portanto, fazer esse plano, portanto, aquilo que são as despesas pessoais, e retirar uma percentagem, definir qual é a percentagem que acha adequada separar para a empresa e qual acha adequada para pessoal. O racional vai depender do número de horas que utiliza, por exemplo, no caso da eletricidade, tem que ter em atenção que grande parte do dia está com as luzes acesas ou não. Utiliza computador ou não. Portanto, no caso, por exemplo, quando são pessoas que fazem produção de bolos ou de culinária a partir de casa, estão a utilizar fornos, estão a utilizar utensílios elétricos, portanto, e tudo isso é consumo que depois vai vir na sua fatura, no final do mês, na sua fatura da luz,
mas uma grande parte dessas despesas são despesas profissionais, portanto não são despesas relacionadas com a sua vida pessoal e a sua utilização pessoal da casa, embora seja na sua casa. Portanto, tem que ver em função daquela que é a sua atividade, qual acha que de facto é a percentagem e muitas vezes é ver assim, se eu não estivesse a desenvolver esta atividade a partir de minha casa, qual era a despesa de luz que eu iria ter. Muitas vezes até se pode comparar com o passado, antes de eu ter iniciado a atividade, quanto é que eu gastava de luz e quanto é que agora estou a gastar. E, portanto, ainda que possa haver aí uma atualização, fruto da alteração de preços, à partida o diferencial é aquela parte que estará associada à realidade da empresa. E, portanto, eu diria que três coisas muito importantes que aqui partilhei. Primeira, separa as contas. Se não separar as contas, ou não as tem separado, ou quer imediatamente começar a implementar, então separe muito bem, elenque num orçamento, e também eu diria que é orçamento versus controlo ou planeamento financeiro. Elenque todas as suas despesas pessoais e quais são as despesas da empresa. E, portanto, defina o orçamento para cada uma delas. Defina um rendimento para si. Se tiver contas autonomizadas, retira o salário para a sua conta pessoal. Se tiver a conta misturada e durante um tempo, enquanto não resolve essa questão, o quer manter, defina ainda assim qual é o rendimento que pode gastar com despesas pessoais. No fundo, o seu salário. E após este exercício feito, elenca as despesas pessoais, elenca as despesas profissionais, define um salário, depois vai ver as receitas que vão entrando, que vão cobrir as despesas do negócio e o seu salário vai ter que cobrir as despesas, ou o valor que considerou em termos de salário, vai ter que cobrir as suas despesas pessoais. Se isso não acontecer, por algum motivo, em algum mês precisa de utilizar dinheiro da empresa porque o seu salário, o valor que definiu para o seu salário, não foi suficiente. Considere isso um empréstimo da empresa à sua pessoa. Isto pode parecer estranho para quem realmente é pequeno e tem de facto esta prática, mas isto é uma regra elementar da boa gestão. Se você estiver numa empresa onde, mesmo sendo sócio, as contas estão perfeitamente autonomizadas, quando há uma retirada de um sócio de algum dinheiro porque necessita de fazer face a uma despesa e não tem no momento em termos pessoais e recorre ao valor, portanto, às receitas do negócio para utilizar para pagar essa despesa pessoal, isso é até contabilizado como um empréstimo da empresa ao sócio. Portanto, é muito importante que, independentemente de não ter, isto também é muito frequente, mas não é só, atenção, eu já intervi em várias empresas com contabilidade organizada, que existe esta misturada e muitas vezes, mesmo que se faça esta dinâmica que eu estou a dizer, dos empréstimos aos sócios, em termos contabilísticos, o facto é que em inúmeras situações encontrou-se um descontrolo financeiro, portanto, daquilo que é a gestão de tesouraria da empresa. E isto é um erro que pode quase contaminar e pôr em causa o cumprimento das suas obrigações. Portanto, e é muito importante ter em atenção a gestão da tesouraria. E isto está em tudo ligado com a gestão de tesouraria. Mas então, quem não tem contabilidade organizada, este erro então é muito, muito, muito comum. As pessoas, ou porque não querem abrir duas contas, porque têm custos bancários, ou por uma questão de facilitismo, utilizam aquele cartão e vão fazendo os seus pagamentos. Isto é realmente muito comum. E aqui o meu objetivo desta partilha não é eu tenho que ter tudo perfeito desde amanhã, a partir de amanhã tenho que corrigir isto tudo e ter tudo perfeito. Não, comece se tem esta situação, comece amanhã sim por separar as despesas, fazer este orçamento pessoal e o orçamento da empresa em termos de tesouraria
e começar realmente a cada extrato bancário, a cada conta, a cada registro que vai existindo, você vai colocando ou na parte do planner pessoal ou na parte do planner da empresa. E com isto vai começando a ganhar a percepção, não é? Realmente de quanto está a gastar a título pessoal e a título da empresa. E definir um salário para si, seja ele qual for um salário, porque também é ao definir esse salário e tendo o orçamento feito para a empresa e para o desenvolvimento da atividade da empresa, também vai percepcionar com esse planeamento financeiro se pode ou não suportar o salário que está a tirar para si. Porque muitas vezes o empresário não tira o salário para si, não assume isso como salário, mas vai gastando à medida que necessita. E não tem noção de que pode estar a fazer retiradas à empresa, portanto um ordenado implícito, que podem estar a comprometer a tesouraria da empresa. Portanto, é muito importante ter o controle financeiro, quer das suas finanças pessoais, quer das suas finanças da empresa. Isto foi apenas algumas dicas, este tema é muito vasto, hoje deixo-vos aqui estas dicas. Se quer que eu concretize mais, quer que eu dê mais sugestões, quer que eu fale mais sobre esta temática, deixe nos comentários e eu farei outros vídeos a tentar clarificar, porque realmente este tema é vasto, pode haver inúmeras situações diferentes e eu posso vir aqui partilhar com vocês mais sugestões para tentarem resolver este problema. E até breve, até ao próximo vídeo.